Meu nome é Liz Benites, na verdade meu nome é Elisiane. Hoje é Elisiane Benites Cardoso, não posso errar senão meu marido me mata. Sou gaúcha, tenho 36 anos, nasci em Porto Alegre. Meus pais foram casados a vida toda. Meu pai é modelista e minha mãe é contabilista. Meu pai sempre trabalhou no meio da moda, né, por ser modelista, em grandes marcas. E ele me levava muito cedo para ver os desfiles, desde pequena, estar no meio da moda. Então, para mim, isso sempre foi uma coisa muito normal, estar no meio da moda. Os meus pais eram católicos e dificilmente a gente ia para a igreja. Ia de vez em quando, na igreja católica e tal. E começou a me inserir nesse meio da moda e para mim era tudo muito normal ver aquilo. Nos bastidores, as pessoas trocam de roupas uma na frente da outra, mas é tudo muito profissional. E veio o convite de eu ser modelo muito cedo, convite para eu ir para o Japão. Eu tinha 13 anos e na época minha mãe não deixou, eu fiquei muito brava com a minha mãe. Enfim, eu comecei a modelar em Porto Alegre mesmo. Eu fazia muitos comerciais, fiz comerciais de bombons muito famosos, comercial do shopping. Fazia muita coisa, bastante catálogo, essas coisas lá em Porto Alegre. E comecei a trabalhar numa loja de bolsas, na Vitor Hugo. Trabalhei 5 anos lá. E aí conheci 2 meninas que trabalhavam comigo e as duas falaram, bom, vamos embora para São Paulo. Uma morava sozinha, tinha a casa toda montada, e a outra morava com a avó. Então a gente pegou as nossas rescisões, a gente fez acordo, meu chefe na época me demitiu. Eu peguei 5 mil reais, a gente uniu nossos dinheiros, a gente pegou a mudança da casa de uma dessas minhas amigas, colocou dentro do caminhão e veio para São Paulo. Eu tinha uma amiga, a Priscila, que ela já morava aqui. Essa minha amiga me acompanha de muito tempo, trabalhou comigo na loja em Porto Alegre, e a gente se falava de vez em quando por telefone. E a Priscila é uma pessoa muito importante na minha vida, assim, muito responsável por tudo que eu tô vivendo. Depois de Deus, assim, ela foi a pessoa que mais me tocou. Chegou aqui no primeiro mês, uma das meninas arrumou um namorado, casou, levou todos os móveis de dentro de casa. A outra também namorava um menino aqui de São Paulo, eu fiquei sozinha dentro do meu apartamento. Eu em um colchão, assim, fiquei sozinha, sem televisão, sem nada, vivendo 8 meses, eu vivi com aquele dinheiro da minha rescisão que eu trouxe. E porque aqui em São Paulo, eu cheguei aqui para modelar. Só que aqui em São Paulo é muito difícil, as pessoas se iludem muito, porque existem muitas modelos, as pessoas são muito magras, existe muita concorrência. Então eu cheguei achando que era uma coisa e me deparei com outra. Nessa época, a minha amiga já ia na igreja, minha amiga já era evangélica, ia numa batista, a minha amiga é Priscila. E um dia eu cheguei e falei, Pri, eu gostaria de ir na sua igreja, um dia com você. Ela falou, lógico, Liz, vamos na igreja comigo. Eu fui pra igreja com ela, achei legal o culto, mas eu pegava só o que me servia. Tipo, achava algumas coisas legais que o pastor falava, mas algumas coisas eu não achava legal. Porque eu ia ter que deixar muita coisa do mundo. Então tinha coisas que eu não achava legal. Eu escutava, ia pra casa e quando eu sentia necessidade, eu ia na igreja com ela. Se passaram 8 meses, eu fiz muitos testes, vivi com esses 5 mil reais durante 8 meses, porque eu não ganhava dinheiro suficiente. Aqui, quando você é modelo aqui em São Paulo, logo no início, você faz muito editorial, que são aquelas fotos dentro de revistas, e aquilo não é pago, aquilo é mais uma divulgação, né? Capa de revistas, essas coisas, nada é pago. Então passaram-se esses 8 meses, meu dinheiro acabou, eu não tinha mais como ficar, voltei para Porto Alegre. Quando eu voltei para Porto Alegre, as coisas começaram a acontecer aqui para mim. São Paulo é uma cidade muito diferente de qualquer outra. É muito trabalho, é muito glamour, é muito diferente. E como eu já tinha passado 8 meses fazendo muitos testes, começaram a me chamar. Aí me ligaram e me falaram, olha, Liz, agora você tem um catálogo para você fazer e tal, você vai ter que vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo e meu cachê foi legal, eu fiz as fotos
E aí eu encontrei a Dani, a gente ficou amiga porque ela virou minha cunhada na época, né? Então, tipo, ela era minha cunhada, a gente começou a conviver, eu comecei a viver mais um pouco desse mundo dela e logo depois a minha vida mudou radicalmente. Porque o dia que eu fui na rádio com a Dani, o Emílio me chamou pra ser paniquete. E não sabia direito o que era paniquete e tal, mas eu falei, bom... A Dani me falou, vamos comigo, você tem que ir, você tem que virar paniquete e tal. Eu falei, bom, vamos lá. Eu nunca tive um sonho de ser super famosa. Eu gostava de modelar, gostava de fazer minhas fotos, gostava da minha vida de modelo, que era aquela minha vidinha de modelo, onde eu ia lá fazer minhas fotos, voltava pra casa. Saía os meus catálogos, as revistas, mas eu nunca tive essa exposição. O primeiro dia que eu cheguei no Pânico, era um mundo completamente diferente pra mim. A partir daquele dia tudo mudava, assim, porque... Enquanto eu achava ser bonito, ser magra, viver nesse mundo fashionista, eu partia por um lado completamente diferente. E eu lembro que a primeira vez que eu participei do programa, que foi num domingo, né? Era ao vivo, eu cheguei em casa e falei, nossa mãe, como é que eu vou ficar? Porque na época não era biquíni ainda, era uma sainha, um top. Eu falava, nossa mãe, como é que eu vou ficar assim? Não tem nada a ver comigo e tal. Só que também eu lembro que naquela primeira semana... A gente fez um evento e com todo o elenco, porque os eventos que a gente fazia era com todo o elenco, tipo, ia todo mundo, fantasiado, Vesgo, Silvio, todo mundo. E foi um aniversário de 1 ano. O meu primeiro evento eu ganhei R$500. Eu paguei meu aluguel, me sobrou 200. Aí eu falei, não, vou de novo no domingo, porque a gente ganhava R$150 na época de domingo, mais ou menos isso, R$150, 200, eu não me recordo muito. Então o dinheiro de domingo, na verdade, não fazia muita diferença, mas o dinheiro dos eventos fazia diferença. Eu comecei a ganhar dinheiro fazendo evento, sabe? Meu cachê foi aumentando e o elenco inteiro, a gente fazia muita presença em aniversário de 1 ano, aniversário de 15 anos, em balada. Então, por mais que eu achasse aquilo lá fora do meu mundo, que eu vivia na época, eu comecei a me adaptar. Comecei a ter dinheiro, comecei a pagar as minhas contas facilmente, comecei a ter coisas que eu não tinha. E aí eu comecei a viver um outro mundo dentro do Pânico. Eu ia para os eventos e eu via que as pessoas falavam, nossa, olha como as meninas são gostosas, um corpaço. E eu era muito magra. E eu comecei a me sentir muito mal por isso. Então eu comecei a tomar anabolizante. Aí, pra mim, aquilo na minha cabeça já começou a virar uma confusão. Porque antes eu queria ser muito magra. Aí tomava remédio para emagrecer. Aí depois eu queria já ser forte. Aí comecei a tomar anabolizante. Eu não podia comer mais nada. Eu sempre tive essa restrição de comida. Nunca podia comer. E aí começaram também as coisas assim... As pessoas me julgavam muito, começaram os preconceitos. Eu andava no meio das pessoas, eu via que as pessoas tinham preconceito porque a gente estava de biquíni. Então assim, eu comecei a sentir isso, eu comecei a viver isso. Mesmo tendo dinheiro para pagar minhas contas, eu ficava dividida entre o dinheiro de pagar minhas contas e aquele lado onde as pessoas me julgavam demais. Então aquilo também me machucava. Então eu ficava dividida, eu fazia terapia, eu fiz terapia por muito tempo, enquanto eu estava no Pânico. E eu tentava incorporar aquilo. Por muito tempo eu incorporei aquilo. E os problemas começaram a acontecer também. Comecei a perder muito cabelo, minha pele ficou com muita espinha. Tem uma coisa que eu sempre falo, eu aprendi muito. E eu acredito que nada acontece sem a permissão de Deus. Então eu aprendi muito no Pânico. Os profissionais, as pessoas que trabalhavam lá me ensinaram muita coisa. São pessoas honestas. Então surgiu o convite de eu ir para a Fazenda. Logo que surgiu o convite de eu ir para a Fazenda, eu fiquei muito feliz, muito aliviada. Pensei, bom, agora eu vou para a Fazenda e vou sair do Pânico. Não vou mais precisar tomar anabolizante, não vou mais precisar ficar de biquíni. Aquilo era uma tortura, assim, porque às vezes as pessoas acham, nossa, é super fácil, elas estão lá bonitonas, mas é uma tortura você viver da sua imagem. É uma tortura você viver do seu corpo, é uma tortura você ter que parar de comer, sabe? É uma tortura você ter que tomar remédio. Isso vira uma obsessão, isso vira uma doença dentro da cabeça. Eu fiquei doente com isso. A minha doença começou lá quando eu virei modelo, que eu tinha que ser extremamente magra
Aí daqui a pouco eu tinha que ser extremamente forte. Tudo é uma obsessão, tudo é ego. Eu acho que o fato de você ser famosa tem um lado bom e tem um lado péssimo. Hoje eu posso te dizer que tem um lado péssimo. O lado bom é o que alimenta o seu ego. Para quem quer o ego alimentado, é um lado bom. Você tem várias regalias, você chega nos lugares, as pessoas te tratam diferente, você se sente bonita, você se sente poderosa, você tem dinheiro. Este é o lado bom para quem precisa disso. E na época eu precisava disso. Na época eu achava que isso era muito importante para mim. Logo que surgiu o convite de eu ir para a Fazenda, eu fui para a Fazenda, fui até a final, fiquei 3 meses lá. E logo que eu saí, eu fui para a Record trabalhar com a Ana Hickman. O meu contrato era com o programa da Ana, não era com a Record. Então chegaram para mim e falaram: Lizzy, esse mês o programa da Ana acaba. E eu ganhava muito bem na Record. E as minhas contas eram altíssimas, né? Em decorrência disso, a gente acaba gastando aquilo que a gente ganha. E realmente o programa acabou, meu contrato acabou e minhas contas continuaram caindo. É muito interessante que eu fui numa reunião na casa de um amigo meu, do Manguaça, que inclusive trabalhou comigo na Record, e ele me falava muito de Deus. E eu fui numa reunião na casa dele, onde foi um culto de ação de graças. Eu fui convidada para estar lá. E nesse culto, tinha um pastor e uma missionária, o pastor Marcos e a missionária Jo. E o pastor Marcos falou muito nessa reunião e a missionária falou muitas coisas para mim. E eu, no calor da emoção, escutei. Aquilo não fez muito, assim, fez sentido para mim, mas foi como sempre era. Entrava por um ouvido, o que eu achava legal, eu ficava, o que não servia para mim, eu dispensava. E essa missionária, no outro dia do culto, ligou para essa minha amiga Priscila e falou: olha, Deus tem muita coisa para fazer na vida da Lizzy, ela tem um chamado e o dia que você quiser, você fala para ela que eu quero falar com ela. A Priscila me deu o recado, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Até pensei assim: legal se um dia eu ligar para ela, mas eu acho que no momento não tem necessidade de eu ligar para ela. E quando eu perdi o meu emprego, quando tudo acabou, eu liguei para a missionária e a missionária e o pastor foram até minha casa e eu comecei a fazer toda quarta-feira, uma quarta-feira de propósito, porque a minha vida desabou, eu recebi ordem de despejo e a minha vida começou a virar assim de perna pro ar. Meu pai adoeceu, meu pai tinha Parkinson já, mas meu pai teve uma complicação, foi fazer um procedimento de hérnia e ficou internado, ficou na UTI, então a minha vida realmente virou de perna pro ar. E eu comecei a fazer esse propósito de quarta-feira. Eu estava muito desesperada financeiramente e eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde eu estava com o mar assim pelo pescoço, tinha muitas ondas, era noite e Jesus me chamava na beira da praia, assim, onde tinha areia, e ele falava: vem, minha filha, vem. E eu ia caminhando lentamente, assim, e ele falou pra mim: vem que você vai sair disso, dessa sua situação, bem tranquila. Você vai trabalhar esse mês como você nunca trabalhou. E eu acordei no outro dia com a sensação, não vou nem te dizer que é com a sensação, com a certeza absoluta que eu tinha tido uma experiência muito forte com Deus. Realmente foi um mês onde eu trabalhei muito, eu paguei todas as minhas contas e eu tive uma certeza tão grande que Deus falou comigo, mas eu tive uma certeza tão grande que eu falei: a partir de agora eu vou começar na igreja todo domingo e ninguém mais me tira isso. O Espírito Santo foi me tratando. Às vezes eu quero passar para as pessoas as experiências que eu tive e quero falar: creia. Às vezes eu tenho vontade de falar: por favor, creia. Ou às vezes eu tenho vontade de pegar a Bíblia e falar: tá aqui o livro que ele deixou. Vocês têm que ler. E como já aconteceu na minha vida, por muitas vezes eu não tive fé naquilo. Eu precisei ser tocada pelo Espírito Santo, ser transformada.
o Espírito Santo começou a me transformar, eu comecei a orar, eu comecei a passar todos os problemas que eu tive. Eu perdi meu pai. 2013 foi o pior ou o melhor ano da minha vida. Depois de muitas mágoas, assim, de muita dor ainda que eu tenho no meu coração, por muitas coisas que aconteceram, hoje eu consigo enxergar que foi meu melhor ano, assim, por Deus ter entrado na minha vida, por ter me mostrado que realmente eu preciso dele. Porque muitas vezes eu coloquei a fama, a beleza, o corpo na frente de todas as coisas e esqueci que ele é dono da minha vida, que ele me sustenta, que ele me dá o que eu preciso e que ele está comigo em todas as situações. Então mudou muito a minha vida. O ano de 2013 foi um marco na minha vida. Eu tinha 33 anos e foi uma mudança muito radical, onde parece que o Espírito Santo veio e pá, entrou no meu coração, assim. Isso eu sempre descrevo, assim, parece que eu estava numa parede e veio um negócio, assim, no meu coração. E eu comecei a ter experiências fortíssimas com Deus, eu comecei a orar muito sempre, porque eu nunca acreditei no poder da oração. E comecei a orar e tudo eu entregava nas mãos de Deus. Inclusive, eu entrego hoje a minha vida nas mãos de Deus. Eu entreguei e todos os meus problemas eu coloco na mão dele. Ah, Lizy, você não tem problema? Tenho problema, tenho aflições, mas hoje eu consigo lidar com esses problemas, eu consigo lidar com essas aflições. Ano passado, no início de 2015, eu conheci meu marido. Na verdade, foi no finalzinho de 2014, mas a gente foi ficar junto só no início de 2015. E foi uma transformação também na minha vida. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos, porque ele não ia na igreja quando eu conheci ele. Ele acabou indo por livre e espontânea vontade. Eu acredito muito, né, no poder do Espírito Santo, o quanto ele tocou no coração dele, o quanto ele foi buscar. Hoje, eu tenho muito ainda que aprender e hoje ele é uma pessoa muito estudiosa, então hoje ele sabe até mais do que eu. Ele tem buscado muito e Deus tem transformado muito a nossa vida. Hoje eu vejo que você colocar o seu corpo na frente das coisas, a sua beleza, o seu ego, colocar o dinheiro na frente das coisas, pode te levar à perdição, pode te levar a muita coisa fútil, a muito pecado. O pecado é soberba, é pecado de muita coisa, assim. Então, eu entreguei minha vida mesmo para Jesus, eu entreguei minha vida para Deus e que seja feita a vontade dele. Bom, gente, o que eu posso dizer para vocês é você que está aí me vendo agora, você que não acredita, você que tem passado por vários problemas, por várias tribulações, entrega a sua vida para Deus, deixe que Ele guie sua vida, deixe que Ele transforme sua vida. Porque Deus transforma, sem dúvida.